algumas pessoas muito caras ao meu convívio partiram para o plano espiritual. Primeiro, o meu segundo filho, depois, uns 4 anos e meio depois, minha mãe, e uns 5 anos depois, meu marido. Desafios e soluções. Apresentação: Mário Mas. Olá amigos, estamos começando mais uma vez o programa Desafios e Soluções. Hoje vamos falar do livro Seja Feliz Hoje. O assunto vai ser mediunidade, equilíbrio e evolução. Olha só, nós vamos aqui mergulhar no texto de Joana de Ângeles, entendendo o porquê hoje nós apresentamos uma proposta de crescimento baseado em alguma coisa que fizemos anteriormente. Então, você que está com a tarefa da mediunidade ostensiva, aquele outro que não está ostensivo, mas tem o seu comprometimento na seara do bem, tem os motivos por trás disso tudo, que é o nosso crescimento. Então, quando começa a despontar a mediunidade na sua vida, e às vezes pode ser a mediunidade de prova ou perturbada, no qual você pode ter pesadelos, sentir a presença de espíritos doentes, perturbados, enfim, uma série de perturbações, né, às vezes mexe na personalidade. Isso não é por causa da mediunidade, é por causa dos débitos que o indivíduo apresenta. O Espiritismo esclarece isso para nós, porque muitas vezes a pessoa faz uma leitura equivocada. É como se, e por isso que elas querem arrancar a mediunidade. Eu não quero ter essa faculdade, eu quero que os benfeitores atenuem ou tirem de mim, como se isso fosse resolver o problema dos débitos dele. Não é a mediunidade, são os débitos, são aquilo que são as coisas que o indivíduo fez no passado, né? A mediunidade está sendo a oportunidade do indivíduo reparar os erros. Então, com o Espiritismo, tira essa visão falsa da sociedade que não conhece a mediunidade e aprende que é uma oportunidade de crescimento. Então, nós vamos entrar no texto, porque tem muito material para a gente discutir e aprender com Joana de Ângeles. Diz ela: aquinhoado pela faculdade mediúnica, rejubila-te e aplica-a a serviço da finalidade a que se destina. Começa por aí. Veja como uma oportunidade, rejubila-te. E não maldiz a mediunidade, porque ela está sendo o recurso que a divindade te deu para reparar os seus equívocos. Rogaste a Deus a oportunidade de reabilitar-te de incontáveis desaires, erros, enganos, que te permitiste em jornadas pretéritas ao lado de crimes, alguns hediondos. Bom, nós temos uma imagem de personalidade atual e a gente fantasia um pouco, não é? Mas se nós formos pensar que nós fomos criados simples e ignorante e já tivemos o nosso período selvagem, o período instintivo que ainda mora em nós, como algum benfeitor já disse, nós somos recém-egressos da animalidade. Nós já praticamos coisas absurdas nos períodos anteriores por conta da imaturidade evolutiva, não é? Portanto, à medida que nós vamos obtendo consciência, nós vamos reparando esses erros e vamos buscar acertar, tendo comportamentos mais consonante com o nível de evolução que a gente vai adquirindo. Nós vamos melhorando como pessoas. No entanto, nós trazemos marcas do passado. E quando você observa a si mesmo, né, às vezes o indivíduo tem dificuldade de entender isso.
Nós temos oscilações de humor, ora você está para cima, para baixo, para cima, para baixo, tem hora que quer desistir de tudo, tem hora que fica eufórico, se aproxima de pessoas, se afasta. São várias situações que retrata o estado de consciência que nós estamos. Então, há um misto das nossas imaturidades com a maturidade que estamos adquirindo. Hoje nós temos novos propósitos, queremos acertar, queremos melhorar, mas o nosso inconsciente, a história da nossa evolução que está na nossa mente, manifesta algumas emoções, algumas imagens desse passado. É como se o inconsciente estivesse drenando esse material equivocado, limpando. E quando vem para a área da consciência, há um sofrimento. Por exemplo, você está levando a sua vida hoje e de repente acontece alguma situação que evoca ou que faz você lembrar de uma experiência lá da infância que te traz angústia. É isso. Então, quando você tem essa lembrança, vem à tona memórias, imagens, emoções, energias que deixam a personalidade desconcertada. Do mesmo modo, vem de vidas passadas. Não é? Você pegar um caso mais grave de transtorno de personalidade, é como se o indivíduo estivesse vivendo a vida passada no presente. Aquela personalidade atormentada está no presente. Portanto, esse material que vem do inconsciente objetiva a limpar, a drenar, e a gente tem que enfrentar. E os nossos propósitos atuais é de o indivíduo saber se portar diante da situação. Então, por exemplo, vem uma angústia. Se você ficar aterrado nessa angústia, você vai ficar doente alguns dias. De alguma forma, nós precisamos enfrentar. Eu estou angustiado, mas eu tenho fé, eu sei que vai passar. Né? Então, este meu propósito presente, este exercício consciencial no presente, está ajudando a administrar, a enfrentar este material que vem do inconsciente, que pode ser, às vezes, expiação também, né? Tormentos que vêm do passado. Vamos lá, veja a profundidade, como o Espiritismo amplia este conhecimento da realidade, da nossa vida. Por considerares a gravidade do comportamento, percebeste que a recuperação moral poderia dar-se pela colheita de sofrimentos defluente dos gravames cometidos, como normalmente acontece. Quando o indivíduo chega na vida espiritual, depois da desencarnação, ele faz uma revisão da existência anterior, vê que cometeu comportamentos absurdos contra pessoas, às vezes crimes, e aí muitas vezes o indivíduo se propõe a reparação através da dor. Mas aqui ela vai falar da mediunidade. Então, por considerares a gravidade do comportamento, percebeste que a recuperação moral poderia dar-se pela colheita de sofrimentos. Podias, no entanto, eleger os fenômenos tormentosos das enfermidades dilaceradoras, além dos sofrimentos, né? Dos padecimentos morais que produzem consumpção interna, dos delicados mecanismos da solidão e da perseguição implacáveis das tuas vítimas, são maneiras de reparar, né? Ou o indivíduo pode voltar, como eu disse antes, através da colheita do sofrimento, ou pode vir através das enfermidades, dos padecimentos morais, que produzem consumpção interna, dos delicados, limpeza interna, dos delicados mecanismos da solidão, que também é um recurso para reparar, solidão. Então, quando você vê uma pessoa solitária, não é porque ela foi esquecida do mundo e que ninguém gosta dela. Pode ser uma prova, pode ser uma expiação. Diante dos crimes que ela praticou ou dos erros cometidos no passado, ela pede esse tipo de reparação. Que mais? E das perseguições implacáveis das tuas vítimas, em rudes obsessões, afastando-te da trilha do equilíbrio e dos deveres a que te vinculas. Também descobriste que o amor anula o ódio, a multidão de pecados,
e as bênçãos da caridade diluem as construções do mal, pelo proporcionar da paz onde quer que se apresente. Então, aqui a benfeitora discorre uma série de maneiras que o indivíduo pode reparar os erros que ele praticou no passado. Então, pode ser através de sofrimentos morais, né? Onde o indivíduo se sente culpado, errado, com baixa autoestima, porque ele se acha desinteressante. Pode ter dores físicas, pode ter doenças, pode ter obsessão espiritual. Enfim, são dores no qual o indivíduo se propõe, porque quando ele desencarnou e chegou na vida espiritual, e ele se dá conta da extensão dos males praticados, dos sofrimentos que ele causou em terceiros, ele se propõe isso para reparar. E como está dizendo aqui, também tem o recurso do amor. Mas nem sempre o indivíduo está em condições de praticar o amor. Às vezes ele está de tal forma perturbado que ele não consegue fazer doação. Então ele pode vir com restrições, com limitações de dores, de doenças, etc. Mas vamos avançar para chegar na mediunidade. Olha só, sob a inspiração do teu anjo tutelar, que é o nosso mentor, elegeste a mediunidade a fim de manteres intercâmbio seguro com a esfera imortal, de modo que não olvidasses a tua procedência. Então, primeira colocação. A mediunidade vai ajudar o indivíduo a não esquecer que ele é um espírito imortal, que ele procede da vida espiritual. Este conhecimento, esta lembrança, faz com que ele não se entregue, não se perca no materialismo, achando que a vida se resume somente nisso. Com a mediunidade, toda hora ele é alertado sobre a transcendência da vida. Porque ele pode ter uma clarividência, ele pode ter uma clareaudiência, ele pode se lembrar saindo fora do corpo, ele pode sentir as energias de outra pessoa. Esta faculdade mediúnica, essa sensibilidade que o indivíduo tem, faz com que ele não esqueça da sua transcendência, não é? Para não se perder como no passado, acreditando que a vida era única, então ele tinha que gozar ao máximo, porque daqui não se leva nada. Ledo engano. Nós levamos todas as nossas experiências. Bom, então, nós vimos que, num primeiro momento, Joana de Ângeles fala como que o indivíduo pode reparar que muitas pessoas pedem o sofrimento, a dor, a doença. Também pode pelo amor, quando o indivíduo tem um certo equilíbrio, ele vai ajudar as pessoas que ele prejudicou. E essa terceira parte, ela vem falar da mediunidade. E ela continua. Concomitantemente, compreendeste que poderias reparar o mal através do bem, recuperando-te dos delícias graves. Olha só, gente, uma pessoa que está sofrendo de dores morais, se sente culpada, errada, às vezes doenças físicas, problemas existenciais, etc., ela busca socorro na ciência humana e nem sempre ela consegue resposta. Ela não consegue entender o que está acontecendo. Por que desse sofrimento, né? Às vezes o indivíduo busca uma terapia, busca livros de autoajuda que ajudam parcialmente, não de todo. Por quê? Porque ele traz débitos no interior que precisam ser resolvidos. Então, você arrumar por fora, você se convencer que você é uma pessoa boa através da autoafirmação, autoestima, etc., não resolve de todos os débitos que o indivíduo traz. É claro que você pode se ajudar a ter uma imagem positiva de si mesmo, porque isso te fortalece para enfrentar os reveses que você traz. Portanto, este conhecimento que o Espiritismo traz rompe e vai além dessa visão materialista, achando que estes sofrimentos são decorrentes de conflitos existenciais, vai mostrar que não é. Não, o indivíduo traz de vidas anteriores registros no seu inconsciente coletivo ou na consciência atual,
não é? Os equívocos praticados no passado que vão atordoar a personalidade presente, não é? Então, o indivíduo que cometeu um crime, ele traz uma culpa, ele já nasce com culpa. Ele já se sente culpado. Ele não vai lembrar do crime que ele cometeu, mas ele se sente culpado. Então, é aquela pessoa que tudo que sai errado, sou eu que fiz isso, eu que promovi tal situação. Sempre comigo as coisas não dão certo. Né? Ele já está marcado por isso. Então, não é somente porque ele é uma personalidade fraca. Não é isso, não tem essa de personalidade fraca. Né? Ele se enfraquece pelos seus atos. Então, ele traz já essas perturbações por conta das ações passadas. E no presente, ele se propõe a reparar. Ok? Então, olha só. Antes do renascimento, passaste pelas regiões de sombra e de dor. E aí, você começa a pensar no seguinte. Você já viu na televisão como é a Cracolândia, não é? Imagine as regiões inferiores pior do que aquilo. E você ficar naquele meio respirando aquela psicosfera, aqueles xingamentos, aquelas provocações, etc. O indivíduo que cometeu um erro, ele desencarna, muitas vezes ele vai para essas regiões de dor e sombra, e ele fica marcado por essa experiência de muito sofrimento. Veja a experiência de André Luiz no livro Nosso Lar, a descrição que ele dá do umbral. Seres monstruosos que o perseguiam, provocações, ataques, etc. Então, quando nós passamos por essas regiões, nós ficamos marcados. E quando reencarnamos, aquele medo, parece que um medo inato, sabe? Uma insegurança, um mal-estar, coisas que nós trazemos desse ambiente que nos deixa marcado com uma certa fragilidade. Continua Joana de Ângeles. Falando do regiões de sombra e de dor, onde foste resgatado e conduzido para educandários de regeneração, a fim de treinares bondade e reorganização das paisagens mentais e morais. Somos acolhidos na vida espiritual, tratado pelos benfeitores espirituais para o nosso refazimento, tanto do perispírito como das emoções, das energias, dos pensamentos, né? Conquistaste desse modo a misericórdia da faculdade mediúnica, olha a mediunidade aparecendo, a princípio atormentada pelos conflitos que te resumavam, como é natural, de modo a arrebatares os valores éticos que te facultassem a sintonia com a erraticidade superior, de onde procedem as inspirações e a diretriz do trabalho. Então, a faculdade mediúnica está aparecendo como oportunidade de recuperação pessoal e também social, junto daqueles que nós prejudicamos. Eu vou ler novamente esse trecho, que ele é muito profundo, né? Conquistaste deste modo. O indivíduo conquistou, ele se arrepende, ele começa a trabalhar para melhorar. A misericórdia da faculdade mediúnica. É uma misericórdia, não é um estorvo, como algumas pessoas querem afastar a mediunidade. Não é um tormento. O tormento é do psiquismo do indivíduo. A mediunidade está aparecendo aí como meio de reparação. A princípio atormentada pelos conflitos que te ressumavam, dos conflitos que vêm do inconsciente, que nós falamos há pouco, como é natural, de modo a trabalhares os valores éticos que te facultassem a sintonia com a erraticidade superior. Trabalhar os comportamentos éticos, melhorar, desejar o bem dos outros, superar o homem velho, sair da sintonia dos tormentos das entidades perturbadoras ou da sociedade patológica e entrar em sintonia com os planos mais elevados. Sintonia com a erraticidade superior, de onde procedem a inspiração e a diretriz do trabalho. É sob a orientação dos benfeitores, não é dos malfeitores por conta da mediunidade perturbada. Bom, vamos ao intervalo e já voltaremos a conversar mais sobre esse tema.
pode estar em um simples gesto, em qualquer lugar e tempo. Por esse motivo, o Clube Amigos da Boa Nova quer que juntos possamos inspirar outras pessoas com o bom exemplo. Seja um propagador de boas ações. Compartilhe nas redes sociais as suas ideias e atitudes do bem. Textos, fotos e vídeos usando hashtag Clube Amigos da Boa Nova e hashtag Compartilhe o Bem. Entre na nossa página no Facebook e compartilhe conosco para que possamos divulgá-la também. Vamos formar uma grande corrente do bem, fazendo a vida de alguém mais feliz. Acesse www.facebook.com/clubeamigos e divida conosco suas experiências. Em um mundo em que a intriga ainda impera, a TV Mundo Maior comunica a mensagem do bem. Inscreva-se no maior canal de vídeos espíritas do mundo. TV Mundo Maior, levando a vida até você. Quando estivermos prontos para partir, você não vai se preocupar com quanto dinheiro, poder ou prestígio você tem. Você vai perceber que o que importa é o impacto que você deixa no outro. Saiba mais em concafras.com. Não pode de forma nenhuma a rádio, essa TV, Mundo Maior, terminar. De jeito nenhum. Não tinha nada. Não sentia nada. De repente, uma dor na barriga, que era um câncer. Desesperada, liguei a rádio lá, não sei como, nem porquê, a rádio estava lá na Boa Nova e estava falando. O meu problema estava ali. A Rádio Boa Nova, a TV Mundo Maior, fez a minha vida mudar da água para o vinho. Quando eu não estou na rádio, eu estou na TV. Eu estou com a faculdade aqui dentro da minha casa. Temos Deus como pai e a doutrina como mãe. Muito bem, estamos de volta hoje estudando esse belo livro, Seja Feliz Hoje, de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Pereira Franco. Então nós estamos vendo aqui que a mediunidade aparece como bênção, oportunidade de melhoria dos resgates anteriores. Não é um estorvo, né? Os tormentos é por conta do que o indivíduo carrega internamente, não é por causa da mediunidade. A mediunidade é uma faculdade, né? É a capacidade de sentir os espíritos. Ora, se eu sinto a presença de malfeitores, é a minha sintonia. Não é a mediunidade. Portanto, eu preciso aprender a me modificar, a melhorar os meus pensamentos, a minha conduta, para que eu atraia a presença de espíritos amoráveis, espíritos amigos, que vão incentivar ao crescimento, assim como os malfeitores inspiram ao sofrimento, né, induzem o indivíduo a ter pensamentos negativos, tal, os benfeitores vão ajudar com boas ideias, com criatividade, com esperança, etc. Bom,
Depois diz aqui, naturalmente, como efeito dos danos que a ti próprio causaste, o próprio indivíduo causou os danos, foste programado com alguns problemas que te demonstrariam a própria fragilidade a expressar-se em dores de vário porte. É interessante isso, né? A vida traz cada experiência para nós, para melhorar a personalidade, que muitas vezes nós, na arrogância, achamos que nós somos superpoderosos, que eu não mudo, eu sou assim mesmo, eu sou eu, etc. Então, essa prepotência toda, que pode ter vários motivos, aí, algumas experiências de poder que a pessoa teve, e vem na própria reencarnação, na programação reencarnatória, o indivíduo passa por situações que mostram uma fragilidade que ele desconhecia. E essas fragilidades vão acabando com essa arrogância. Então, olha só. Deixa eu ver aqui. Foste programado com alguns problemas que te demonstrariam a própria fragilidade. Por exemplo, o indivíduo ele pode trazer algum problema físico que, diante de muito estresse ou de nervoso, ele pode se sentir exaurido, sem forças, ele pode se sentir quedado, etc. Como alguns tormentos psicológicos, não é? O indivíduo, então, por exemplo, ele tem toda a gana de ter ascensão profissional, ele tem aquele desejo, aquela força, e aí aparece uma promoção na empresa, ele fica ansioso demais, ele não consegue assumir o cargo. Já vi isso acontecer, não é? Como pode acontecer também, já vi, a pessoa ter um cargo muito elevado na empresa, mas o profissional se sentir desqualificado para aquele cargo, embora ele tenha uma formação correspondente, mas ele tem um sentimento diferente daquela formação que ele tem. Deu para entender? Uma coisa é você intelectualmente saber que você tem domínio sobre a situação. Eu fiz o curso, eu sou capaz. No entanto, você pode ter um sentimento de menos-valia, você pode ter um sentimento diferente. E aí você não consegue fazer aquilo lá. E isso vai mostrar a fragilidade da pessoa. Então, existem dispositivos na vida sempre para nos ajudar, para melhorar. Então, num primeiro momento, aquilo que pode parecer como uma dificuldade, um tormento, é uma bênção. Então, esse indivíduo que tem, por exemplo, o sentimento de menos-valia, né? Se ele se sentisse pleno no cargo, tendo um comportamento correspondente com a formação que ele tem, ele poderia ser super arrogante, pisar em cima dos outros, tal, mas ele vive numa luta intensa internamente. Ele está desempenhando o papel dele, profissional, mas internamente ele se sente um fracasso, ele se sente sem importância, né? Então isso freia um pouco a arrogância. Percebe? Vamos lá. Então, mediante a conjuntura aflitiva, dele ter essa fragilidade, né? Mediante a conjuntura aflitiva, sentiste necessidade de buscar a harmonia e a mediunidade distendeu-te os valiosos recursos para a ação do inefável bem. O indivíduo se propôs a buscar a melhoria pessoal e a mediunidade aparece aí como o caminho para ele buscar essa harmonia pessoal. Vamos ver lá onde eu parei. Para a ação do bem, do inefável bem, do bem inimaginável. Nada permanece no universo fora das leis de equilíbrio. Nós não estamos abandonados, não estamos no caos social sem solução, como algumas pessoas pessimistas estão vendo. Não, sabe o que está acontecendo no planeta?
está havendo uma limpeza geral da sujeira que estava embaixo do tapete. Tudo aquilo que era ocultado de errado pelas manipulações, pela ardilosidade de muitas pessoas, está vindo à tona. Está vindo à tona para ser limpado. É questão de tempo, já estamos a caminho disso, não? É irreversível. É irreversível. Agora, contribua com a sua cota de confiança, de otimismo. Não fica aí você exalando, exteriorizando pessimismo, tormentos. Nada permanece no universo fora das leis de equilíbrio, especialmente os acontecimentos morais que são de primacial importância no desenvolvimento do ser espiritual. Se nós não nos harmonizamos internamente na questão moral, essa discordância interna gera tormentos. Então você imagina o seguinte, o indivíduo, ele tem um princípio de honestidade que ele aprendeu com os pais. E ele trabalha numa empresa, ele vê a oportunidade para ele fazer um desvio, uma falcatrua. Se ele comete isso, isso vai gerar uma dor moral muito grande. Porque ele tem um valor de honestidade que não corresponde com o ato dele, egoísta ou orgulhoso, né? Então, isso precisa ser equacionado. As nossas dores morais são muito mais intensas do que as físicas. Esforça-te por aprimorar a aptidão orgânica ao teu alcance, aprimorar o corpo, né? Aptidão orgânica, as nossas aptidões, a nossa saúde, o nosso desempenho, a nossa condição geral precisa ser melhorada. Respeite o seu corpo. Valorize as suas aptidões, a sua capacidade de fazer isso ou aquilo. Voltamos no texto. Esforça-te por aprimorar a aptidão orgânica ao teu alcance por intermédio da tua automoralização. Automoralização. É eu ser coerente com esses valores que eu adoto. Então, quando você se vê diante de uma situação provocativa, né? Se você é uma pessoa da paz, é um valor que você alimenta, e alguém te provoca para sair nas ruas, fazer baderna, como determinados grupos fazem, opa, não, isso está fora dos meus valores, não faço. Automoralização. Bom, a fim de equipar-te dos valiosos recursos do amor para a enfermagem da iluminação dos espíritos infelizes. Vamos usar os nossos recursos, as nossas habilidades, as nossas conquistas para ajudar o próximo. Uma coisa que eu falo em palestra é que quando nós estamos no centro espírita, nós podemos qualificar o nosso trabalho. Como? Nos tornando melhor. Eu vou trabalhar lá no centro, na orientação, no passe, na área social. Muitas vezes nós caímos numa certa mecanização do comportamento. A coisa fica um roteiro já pronto. Nós podemos melhorar as nossas energias. Quando eu vou lá, eu vou com um propósito. Não, eu tenho que sair dessa mecanização, dessa rotina. Eu vou procurar doar mais energias, procurar ser mais simpático, procurar ser mais sociável, procurar ser melhor. Percebe? Eu percebo os meus defeitos, eu preciso trabalhar isso. Eu preciso ser mais simpático, eu preciso ser mais afetuoso. É ir trabalhando esses valores pessoais, para que nós possamos doar mais. E não simplesmente com má vontade ou de uma forma mecânica. Eu estava conversando com uma pessoa que ela fez o tratamento de obsessão numa casa, terminou, continuou obsediada, depois de um tempo precisou voltar. Voltou no centro espírita, a pessoa deu uma bronca nela. Você tem que cuidar de você, você tem que confiar mais em você para você não ficar sendo obsediada. Olha só, que capacidade essa pessoa tem de ler a vida do outro, de saber o que está acontecendo com ela.
né? É muito psicologismo. Ah, você tem que ter mais autoconfiança. Você sabe como está o mundo interior da pessoa? Você já viveu aquilo? Você tem capacidade de suportar o que ela suporta? Como que você vai dizer que a pessoa está fazendo corpo mole? Veja, uma coisa é você dar uma orientação amorosa. Olha, confia mais em você. Procura fazer leituras edificantes, dá uma orientação bacana. Se a pessoa está precisando fazer tratamento, que faça o tratamento. Qual é o problema? Você acha que vai acabar os passes da desobsessão? Vocês vão trabalhar no vermelho? Faça o tratamento, socorra a pessoa. E outra coisa, o modo de falar. Falar com afeto, não com irritação. Ah, você já passou aqui várias vezes. Não é a casa de Jesus? Jesus faria isso que você está fazendo com o assistido? Trataria com rispidez? Então, o trabalhador precisa se qualificar, precisa se encher de amor, precisa se encher de simpatia, de sociabilidade, de afetividade, de desejo de fazer o bem. Temos que intensificar essa manifestação do afeto e não tornar uma coisa rotineira. Né? Você não sabe como está a cabeça do outro, você não sabe o que o outro pode fazer saindo daí com um atendimento péssimo. No mínimo, vamos fazer o nosso papel, dar o que é possível, tratar com afeto. Se você não está preparada para dar afeto, então vai fazer outra coisa. Vai fazer outra coisa. Vai cuidar da horta, vai separar roupa, porque para lidar com pessoas você tem que ter paciência, você tem que saber ouvir, tem que saber dar afeto. Não é uma máquina. Você não sabe se a pessoa está depressiva, se ela está pensando em suicídio, se ela já perdeu a esperança de tudo, e aí chega, pega uma pessoa ríspida, dando conselhos transformadores. Como que é? Muito bem. Continuando. Cada contribuição iluminativa que lhes ofertes acenderá uma estrela na noite imemorável e memorial do seu processo evolutivo. Acende esta estrela dentro do mundo do outro. Gente, agora que eu vi que nós estamos a 1 minuto para terminar o programa. Olha, o livro que estudamos foi Seja Feliz Hoje, do Divaldo Pereira Franco, pela benfeitora Joana de Ângeles. Pensa aí de trabalhar a sua qualificação pessoal, de se tornar... Não? Ah, está aqui 1 minuto. Ah, não, então desculpa. Eu já estava fazendo as despedidas. Deixa eu ver aqui no computador. Ah, faltam 6 minutos. Então ainda temos mais material para nós degustarmos desse livro da Joana de Ângeles. Deixa eu ver aqui. Cada contribuição iluminativa que lhes ofertes acenderá uma estrela na noite memorial do seu processo evolutivo. Desse modo, serve sem enfado, alegre e jovial pela honra da autoedificação. Se nós fizéssemos uma análise mais racional, quando nós estamos fazendo bem, nós estaríamos conscientes de que nós estamos fazendo bem para nós. O outro está dando oportunidade de nós crescermos. E nós vamos tratá-lo mal? Como se ele fosse o grande beneficiário. Olha, eu estou te dando misericórdias da minha atenção. Né? Nós somos muito especiais. Não quero aqui entrar nessa coisa de autoanulação, de menos-valia. Mas sem essa arrogância, né? Alguns têm a ideia de que o assistido é o necessitado. O trabalhador também é o necessitado, por isso que ele está trabalhando. Ele tem coisas para reparar. Então, naquele momento está havendo uma química espiritual grandiosa, que nós temos que aprender. E olha, realmente tem vezes que é difícil lidar com pessoas que estão sofrendo muito. Às vezes a gente não suporta, a gente fica sem saída, sem resposta, mas é interessante o recurso terapêutico da comunicação. Porque às vezes você não precisa fazer nada, não falar nada, só escutar já é terapêutico. Então você está escutando a pessoa,
Você não sabe o que fazer. Aí você escuta, ela vai embora e um dia ela te encontra nos corredores e fala, olha, você não sabe como foi importante para mim aquele dia falar com você. Aí você fala, nossa, mas eu não falei nada. Mas ela falou. E ela falou coisas que tirou de dentro dela tormentos que deixavam ela paralisada. E essa capacidade de escutar, que tem a energia da empatia, da simpatia, tem várias energias acontecendo ali. Favorece a catarse, colocar para fora aquilo que está atormentando. Então aprendamos a ouvir mais com amor. Os sofrimentos que te excruciam lapidam as imperfeições espirituais que carregas nos refolhos do ser. Esse sofrimento não é um joguete da vida. Olha, infelizmente você passou em tal lugar, você adquiriu essa dor, esse sofrimento, agora você tem que ficar assim. São recursos da vida. Fazem parte de uma programação reencarnatória. Voltando ao texto, os sofrimentos que te excruciam lapidam as imperfeições espirituais que carregas nos refolhos do ser. Carregamos isso lá dentro, não é? O sofrimento vem lapidar. Não reclames, não reclames. Eles são necessários para a tua quitação de débitos perante as leis cósmicas. Evita pensar que jamais se acabarão as dívidas. Elas vão acabar. Eu só queria voltar aqui no parágrafo anterior, quando a benfeitora fala para fazer a doação do bem sem enfado. E também alegre e jovial é a qualificação, pessoal. Alegre, jovial, com boa disposição. Muito bem, deixa eu ver aqui. Contempla o algoz deste modo, quando defrontado por ele, em atitude que te dilacera a alma, mediante a compaixão em seu favor. Você encontra a pessoa difícil, aquilo lá deixa, né? O indivíduo fica irritado, desconcertado, ele fica alterado. Qual que é a proposta aqui? Contempla o algoz deste modo, quando defrontado por ele, em atitude que te dilacera a alma mediante a compaixão em seu favor. Olha só, quando você defronta o inimigo, vem a energia da provocação, da animosidade. Aí você gera uma energia da compaixão. Você neutraliza. Neutraliza. A proposta de Jesus do perdão é diferente dessa proposta social do rancor. Fez, vai ter que pagar. Não. Essa energia da compaixão muda tudo. Agora sim, agora nós estamos a 1 minuto. Passou rápido, não é? Bom, então agradeço a vocês pela paciência, pela participação. Espero que nós possamos nos enriquecer com esses ensinamentos de Joana de Ângeles, do livro Seja Feliz Hoje, com que o Espiritismo nos oferta. Abençoa a tua mediunidade, que é uma oportunidade de crescimento na sua evolução. Não queira pagar. Vai fazer curso de mediunidade. Apagar, eu disse, tem gente que quer afastar. Vai fazer curso de mediunidade, conhecer a bênção que é na sua vida e na dos outros. Muito obrigado a todos e tenham uma boa semana. Você ouviu Desafios e Soluções.